Nós damos início agora a mais uma mesa do painel 190 anos, Parlamento e Povo Construindo a Nação. Um tema cujo título remete à história, ao começo do século XIX, mas que os protestos que o Brasil tem vivenciado o tornam mais atual do que nunca. Nós vamos tratar agora da participação da mulher na política. Há 80 anos, Carlota Pereira de Queiroz foi eleita a primeira deputada federal do Brasil. Em 2013, somente 46 mulheres têm assento nesta Casa e no Senado Federal, somente 8. Para falar sobre a morosidade desse processo e o que representa o Brasil ter eleito em 2010 a primeira mulher para a presidência da República, participam dessa mesa a doutora em psicologia Giovana Dalbianco Perlin e a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. Cada uma delas terá 10 minutos para suas considerações iniciais. Nós vamos ouvir também o depoimento da deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul. Na sequência, vamos assistir a um breve depoimento da professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Miriam Grossi. Em seguida, a palavra será aberta à plenária, composta por estudantes e professores de Ciências Sociais, Ciência Política, História e Direito de universidades de Brasília e do Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Eu começo, então, com a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. Vanessa Graziotin está em seu primeiro mandato no Senado, onde é procuradora da mulher. Aqui na Câmara dos Deputados, ela exerceu 3 mandatos. Senadora Vanessa, por favor. Muito obrigada, Maristela. Quero cumprimentar a Giovana também e a Câmara de Deputados pelo tema do debate de hoje. Eu creio que o momento em que passa o país, nós precisamos trazer à tona e fazer com que a sociedade debata também a situação da mulher brasileira, não só na política, mas a inserção da mulher na sociedade brasileira, porque quando a gente fala que a democracia também é medida pela participação de homens e mulheres na política, nos espaços de poder, é porque nós temos o entendimento que uma sociedade que não permite uma abertura maior às mulheres, não só não é uma sociedade democrática, mas é uma sociedade que, além de não valorizar, ela leva muito sofrimento às mulheres, porque a nossa ausência dos espaços, principalmente de poder, significa que nós estamos ainda assoberbadas no trabalho, que nós ainda somos vistas não como pessoas preparadas para o exercício do poder. Significa que, apesar de a gente estar no mercado de trabalho e quase mais de 40% de toda a produção saem de mãos femininas, apesar disso, e apesar também de a gente ter uma formação acadêmica, profissional, anos de estudo superior ao dos homens, a gente ainda amarga no Brasil em torno de quase 30% a menos nos nossos salários, e muitas vezes para exercer a mesma profissão. Então, eu creio que a população nas ruas, e está indo às ruas para dizer que está descontente, não sabe exatamente como mudar, o que fazer para mudar, sabe que precisa haver mudanças. Então, acho que nós, nesse momento, temos que ter a capacidade de, junto com a população, pensarmos e exercermos o papel de promoção, de promover as mudanças que tanto o Brasil requer. E aí que eu digo, eu acho que uma das mudanças está na democratização da sociedade. A democratização da sociedade requer uma participação maior da mulher na política, porque você mesmo deu os dados aí, Maristela, na abertura do programa. 80 anos do direito ao voto, e de lá para cá pouco a gente tem avançado. Se a gente pegar a legislação brasileira eleitoral mudada depois de 1985, que foi a Conferência da Mulher na China, onde nós colocamos a cota de mulheres mais para os processos eleitorais, para as chapas que disputam cota das candidaturas de mulher, de lá para cá a gente percebe que o percentual de participação das mulheres é muito pequeno. Então, está na hora da gente ver o que está acontecendo. O que está acontecendo, onde é que está o problema e que salto, como agir para dar um salto superior. Eu digo que a presença da mulher nos espaços de poder, na política, ela não só traz a sensibilidade, mas ela traz um olhar mais completo. Ela completa o olhar da sociedade sobre o próprio país, não é? Porque nós somos uma sociedade de dois grandes pedaços em relação ao gênero, o pedaço masculino e o pedaço feminino. Então, nós não podemos imaginar que a gente ainda viva como se vivia há um século, que as mulheres não tinham direito ao voto, as mulheres eram preparadas somente para cuidar da casa, para cuidar da família.
Hoje não, com a Revolução Industrial nós fomos chamadas ao mercado de trabalho, mas também só isso. Fomos chamados ao mercado de trabalho, mas continuamos a acumular todas as tarefas domésticas, o que representa um dos grandes fatores irresponsáveis pela nossa ausência nos espaços de poder, sem falar a discriminação que a gente sofre ainda. Não é? É uma sociedade machista, a sociedade que a gente vive. Nós que somos mulheres parlamentares, nós não podemos chegar a dizer, olha, a gente sofre discriminação. Não, porque a discriminação ela não acontece de forma aberta, mas ela acontece de forma velada. Quando a gente inaugura esse debate com os parlamentares homens, o que eles dizem? As mulheres não fazem política porque não querem, não têm interesse. Nós temos dificuldades em trazer para o partido as mulheres. Ora, eu pergunto, cadê as mulheres deles? Cadê as filhas deles? Onde estão? Não é? Porque a mulher não vai porque não tem espaço dentro do partido. Então, não adianta, na última hora, em período eleitoral, querer que a mulher se candidate. Aliás, eles buscam as mulheres só para preencher a cota dos 30%. Né? Então, acho que é um momento... não poderíamos ter um momento melhor para debater a questão da mulher como agora, em que o povo brasileiro está nas ruas, e a gente tem que aproveitar muito isso. Eu entendo que seria importante que não houvesse uma desmobilização, que nós aproveitássemos essa mobilização para, junto com a população, procurarmos promover essas reformas, né? Ouvir a população também e construir parlamento, poder executivo, em todas as esferas de poder, ouvir o que nós precisamos fazer. Vamos trocar ideia, vamos interagir com a população para promover as mudanças que o Brasil tanto precisa e dar o salto, o grande avanço, que é o que a sociedade está dizendo na rua que está querendo. Ok. Então, eu passo a palavra agora à colega da Câmara dos Deputados, Giovana Dalbenco Perlim. Ela é doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília e é docente do mestrado em Poder Legislativo do Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Por favor, Boa Giovana. tarde, Maristela. Boa tarde, senadora, público. É uma honra também para mim participar dessa mesa, desse painel, num momento histórico, né, do Brasil. Quando a gente fala de mulher na política, a gente pode ver que talvez esse seja um dos últimos obstáculos que a gente tem que superar ainda, né? A gente já avançou muito, como a senadora colocou, nas questões trabalhistas, avançamos bastante nas questões de direito reprodutivo, ainda temos alguns ajustes para fazer, mas na educação avançamos bastante, mas tem uma espécie de um teto de vidro, na literatura a gente chama assim, que a gente precisa ultrapassar, que esse de passar para essa outra escala de poder, que é chegar nos lugares onde a gente pode ter acesso à tomada de decisão. E como não foi fácil também nos outros espaços, né, no espaço do trabalho, no espaço da educação e da saúde, esse talvez seja um dos espaços mais complicados da gente ultrapassar. Eu estava conversando antes com a senadora que nós ainda somos muito excluídas da política e do esporte, né? E, se a gente for pensar, talvez sejam as alas mais masculinizadas, né, do ponto de vista tradicional da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Já é conhecido, nós discutimos muito que estamos numa sociedade que foi construída inicialmente pelos homens para que eles operassem. Então, quase que a mulher aprendeu a se masculinizar, né? Eu acho interessante quando a gente usa os nossos terninhos e tailleurs para trabalhar, como que até na nossa vestimenta a mulher teve que se adequar ao mundo masculino. A mulher teve que desenvolver uma série de características que até então eram consideradas masculinas, né? E essas características ainda hoje elas são as mais valorizadas no mercado de trabalho e às vezes até na política, que envolvem agressividade, né? Muita ambição, né? Muita força na hora de defender posicionamentos. Não pode chorar? Não, de jeito nenhum. Então, essas questões são muito complicadas para a mulher. Então, na verdade, a gente discute na academia que a mulher se masculinizou um pouco para poder se adequar a esse mundo que foi feito pelos homens. E foi feito, isso a gente chama até de um acaso histórico, né? A gente estudando antropologia, sociologia, a gente vai ver que o mundo foi caminhando para isso. A gente não pode falar de culpados, né?
e nem de inocentes. Na verdade, a sociedade foi caminhando, a humanidade foi caminhando para isso. Mas a questão que está agora é que ainda falta um pedaço muito grande para a gente poder falar, não de igualdade de direitos, porque eu acho que, em termos da legislação, a gente está bem avançada, a gente já conseguiu se estruturar, mas ela sozinha não tem garantido que a gente ocupe os espaços. E aí, na política, isso fica dramático. Porque o que acontece? Ninguém, apesar da gente ter algumas teorias, né, que falam do gene político, do animal político, a política, como a gente conhece, notadamente no Ocidente, ela é ensinada. Então, a gente aprende a fazer política. Então, eu vejo que a gente precisa que os partidos invistam um pouco mais na formação de mulheres. As mulheres, muitas vezes, não se aproximam, não é por falta de capacidade, é porque, muitas vezes, elas entendem que aquele mundo ali não é um mundo onde elas podem se aproximar. Além dessa questão de, muitas vezes, a mulher se sentir incompetente, e eu falo não só do ponto de vista da academia, mas também do ponto de vista de participação política, em diversos movimentos, de participação em sindicato, o mundo masculino político, ele desqualifica um pouco a mulher, muitas vezes por conta das questões que a mulher defende, né, e desqualifica um pouco a forma como ela se manifesta. Porque o que a gente vê nos espaços sociais? Que essas características tradicionalmente masculinas, ou os assuntos que são ditos tradicionalmente masculinos, são mais valorizados. E as questões que são ditas mais femininas não têm um espaço tão valorizado, como a maternidade, né? O que é mais valorizado? Ser mãe ou ser uma alta executiva, ou ser uma senadora? Então, mulheres que estão em atividades mais tradicionais, muitas vezes não encontram espaço para se aproximar da atividade política. E elas têm que ser convidadas, sim. Aquela questão de tratar o diferente, né, de forma diferente, para que ele possa ser incluído, é uma questão que já está consensuada praticamente. Se você tem 2 copos de água e um está mais cheio e o outro está vazio, não vai ser colocando a mesma quantidade de água que você vai atingir a equidade. Você vai precisar, em algum momento, fazer o que a gente chama de uma ação afirmativa para que haja um mínimo de patamar, de equilíbrio, para equacionar essa igualdade. Então, nessa minha colocação inicial, eu gostaria de abrir esse debate chamando a atenção para a necessidade de repensar e, na verdade, discutir de uma forma mais séria e mais efetiva como promover seriamente a entrada da mulher na política, a entrada maciça, como foi a entrada maciça no trabalho, como foi a entrada maciça na educação. E é uma forma de você entender a mulher como uma igual, e não como uma pessoa que tem direito, mas entender a mulher como igual. Essa é uma questão muito difícil para a nossa sociedade e que vai demorar um pouquinho. E eu vejo que nós estamos num momento propício. A senadora tocou nesse assunto que está mexendo com todo mundo, dessa mobilização nacional. É interessante como que algumas repercussões tentam desqualificar o movimento dos jovens, né? Apesar de não participarem só jovens. Mas nós temos muitas mulheres e meninas jovens participando desse movimento. E nós deveríamos incentivá-las a continuar a entrar nesse mundo tradicionalmente masculino, mas não estamos falando de nenhum vilão e de nenhum mocinho, mas da possibilidade de a gente construir caminhos para efetivar essa entrada, porque apenas permitir não vai ser o suficiente, e a gente já tem exemplos aí em outras políticas afirmativas na nossa sociedade. Ok, Giovana, muito obrigada. A gente vai ouvir, daqui a pouquinho, um depoimento que a deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul, gravou para a gente, mas como você comentou sobre esportes, né, e exclusão das mulheres, eu vou passar uns dados aqui, só a título de ilustração. A gente está vivendo agora a Copa das Confederações, ano que vem vamos sediar a Copa do Mundo. Então, falando um pouquinho de esporte, e até uma coisa que me chamou a atenção, até 1941, em 1941, melhor dizendo, o Estado Novo de Getúlio Vargas vetou às mulheres a prática de esporte que ele considerava incompatível com suas condições, como a luta,
de qualquer natureza, e o futebol. Em 64, uma nova norma, dessa vez do Conselho Nacional de Esportes, proibiu a prática do futebol feminino no Brasil. Essas duas normas só foram revogadas em 1981. Então, só os ventos da redemocratização do país permitiram à mulher jogar futebol, algo que é a paixão nacional. Mas até 1932 nós não tínhamos o direito de votar. Isso. E qual era a concepção? Que as nossas opiniões eram expressas pelos homens e tudo bem. O que nós temos que entender é que o mundo mudou. A mulher ela passou a ser oprimida pelo homem a partir do momento em que o homem começou a acumular bens, não é? Começou a acumular bens, e para quem deixar as suas fortunas? Para quem deixar o que se tem? Aí foi que a mulher foi aprisionada, para que ele tivesse certeza que o seu filho era o seu filho de fato, não é? Só que o mundo mudou. Antigamente a mulher não trabalhava, hoje já de algum tempo a mulher trabalha, e não tem por que a gente continuar achando que existem espaços meramente masculinos e espaços meramente femininos. Por exemplo, na casa da gente, todo mundo diz que as tarefas domésticas do lar, como se dizem, tanto que as mulheres são as rainhas do lar, que essas tarefas são femininas. Quem disse que o homem não pode varrer uma casa? Que o homem não pode lavar uma roupa? E agora não é nem lavar, é ligar uma máquina. Quem disse isso? Que o homem não tem o dever também de arrumar a sua cama toda vez que levanta. Mas se a gente for perceber, assim como nós temos o direito de estar no parlamento, olha a presidenta Dilma, um exemplo maior do que isso. O Brasil tem um grande orgulho de ter uma presidenta mulher, mas, por outro lado, temos uma grande vergonha de ser um dos legislativos com a menor participação feminina, não é? Então, nós temos que romper esse paradigma de que existe o espaço masculino e o espaço feminino. Existem espaço para ambos. Mas, senadora, é isso que nós temos que construir. O que aconteceu? Em 81, as mulheres brasileiras passaram a poder jogar futebol. 25 anos depois, em 2006, Marta foi eleita a melhor jogadora do mundo. E por 4 anos consecutivos depois. Então, por 5 anos, a alagoana Marta foi eleita a melhor jogadora do mundo. E esse recorde ainda não foi batido por sequer um homem. E em 2012, a menina Sara Menezes foi a primeira mulher do Brasil a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, com a medalha de ouro no judô. Então, para ver como as mulheres poderem participar do esporte trazem também bons resultados. Vamos, então, ouvir agora o depoimento que a deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul, gravou para a gente. Infelizmente, o nosso país ainda conta com uma baixíssima representação de mulheres na vida institucional. Mesmo que nós sejamos muitas mulheres no movimento social, no movimento comunitário, no movimento estudantil, mesmo nas manifestações populares, nós somos apenas 8% de mulheres nessa legislatura. Então, nós temos uma subrepresentação daquelas que participam no movimento real e daquelas que conseguem, via o nosso limitado sistema de eleições, chegarem à vida institucional no nosso país. Então, agora, depois da deputada Manuela Dávila, vamos ouvir na sequência um depoimento da professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Miriam Grossi. A Miriam Grossi ela tem pós-doutorado na França, no Laboratório de Antropologia Social do Colégio da França, e na Universidade da Califórnia. E ela fala, o ponto que ela vai abordar, os senhores vão poder ver, ela fala de algo que a Giovana meio que já adiantou, que é a questão da masculinização ou da tentativa de masculinização de mulheres que assumem posições estratégicas, como é o fato da presidente Dilma Rousseff. Vamos ouvi-la, então. Eu acho que um fato novo e muito instigante para a gente pensar nessa participação política das mulheres e nessa representação foi a eleição da presidenta Dilma para a presidência. Sem dúvida, a Dilma na presidência, ela traz uma outra qualidade de representação do lugar do que pode ser uma mulher na política, né? Me detendo só um pouco nessa representação, nessas representações que a gente tem da presidenta Dilma na imprensa, no senso comum, na televisão, nos programas de humor, etc., a gente vai ver a recorrência que tem uma imagem de uma mulher que seria quase que masculinizada, uma mulher durona, uma mulher
que fala muito firme com seus subordinados, ou seja, a presença de uma mulher no cargo de maior poder nacional, ela é reinterpretada por uma parte da imprensa do senso comum como isso, como uma mulher fora do seu lugar, né? Uma mulher que, para estar naquele lugar, ela tem que ter um comportamento daquilo que a gente vai pensar na teoria feminista, se o poder ele é masculino ou se a representação do poder ela exige um tipo de comportamento masculino. Ou seja, mesmo quando as mulheres, isso está muito frequente também para a representação que outras mulheres no campo da política têm, que é essa quase que uma necessidade das representações midiáticas de feminilizarem as mulheres no poder, porque elas são automaticamente, ao estar no poder, se vai com uma masculinidade, que na sua versão mais light, ela é dada para essa coisa da mulher que tem poder, que manda nos homens, e para uma versão mais hard e mais violenta, e que vem numa visão de lesbofobia, são também as acusações, muitas vezes, de que as mulheres que estão no poder são lésbicas. E a lesbianidade aqui, claro, vista como algo negativo, algo que deve ser justamente extirpado desse campo da política, porque as verdadeiras mulheres, se elas quiserem estar no campo político, elas têm que ser bastante femininas. Então, Giovana, você gostaria de comentar a fala da professora Miriam Grossi? É muito interessante, conheço o trabalho da professora. Tem uma apresentação que ela já tem décadas que eu uso, às vezes, em aula, mas é interessante como ela está atual ainda. Isso me fez até ficar um pouco espantada, como que tem realmente algumas questões que ainda são difíceis de mudar. Mas que é isso, tem algumas características, tradicionalmente, a gente fala masculinas, que quando elas são incorporadas por mulheres, elas automaticamente adquirem um caráter negativo. Enquanto um homem que é mais incisivo no poder, ele é chamado de um cara duro, né, um homem durão no poder, a mulher, ela é dito que ela é agressiva ou descontrolada. Então, tem algumas características que, para os homens, são entendidas de uma forma, né? Geralmente de uma forma qualificadora. E, para a mulher, são entendidas como formas pejorativas. Então, algumas exigências, que são praticamente exigências sociais para você andar em alguns desses espaços, quando a mulher consegue atingir, mesmo quando ela atinge, elas acabam jogando contra a mulher, principalmente mulheres que estão em posições de destaque, posições de poder, principalmente na política, principalmente nos altos escalões. Então, ela existe ainda essa espécie dessa inversão automática de uma característica que para os homens é considerada positiva e faz com que eles ascendam, para a mulher ela é vista como uma característica negativa. Então, isso é uma questão muito interessante da gente pontuar e discutir. Ok, antes de passar para a senadora Graziotin, eu quero dizer que, em seguida, a gente vai passar para as perguntas. Então, as pessoas da plateia que têm interesse em fazer perguntas já podem se identificando. Nós temos 2 colegas que estão no auditório com o microfone, ok? Em seguida, a gente vem para a plateia. Senadora Graziotin, gostaria de comentar, falar da professora? Eu concordo com a avaliação. Infelizmente, essa é a realidade, não é? Que a mulher, para estar no poder, primeiro é isso, todo o entorno, né? O imaginário que envolve essa mulher. Agora, acho que o interessante, até por eu concordar com tudo que foi dito, tanto por ela, pela professora, quanto pela Giovana, eu acho que o interessante é a gente reparar que, muitas vezes, essas observações, elas partem das próprias mulheres. Isso é muito interessante, não é? Mas como? Aí dizer, a mulher também não está no parlamento porque mulher não vota em mulher. Porque a mulher, assim como qualquer ser humano, nada mais faz do que reproduzir a formação que teve. A gente acaba reproduzindo aquela concepção que é a majoritária na sociedade. Então, é óbvio que, quando a gente fala nos movimentos feministas, que eles são necessários e, cada vez mais, a gente tem que inserir o homem nesse debate, é porque a gente entende que nós precisamos dessas transformações coletivas, sociais, no aparato do poder, mas precisamos também mudar, transformar as relações individuais. Então, é claro que, do coletivo para o individual, a própria formação que a gente tem na escola,
A gente já há muito tempo vem procurando orientar da melhor forma os livros para que eles não reproduzam. E olhe quantos reproduziam. Não é? E não é só discriminação contra a mulher, também contra negros, não é? Contra minorias, não é? Que têm outras opções sexuais. Então, a mulher ela reproduz isso. Então, nós precisamos de fazer esse debate, de fazer essa campanha, para que a gente combata. Quando a gente vai no aniversário de criança, de menina, o que a gente leva para a menina? A gente leva uma bonequinha, a gente leva uma cozinha bonitinha, daquelas em miniatura, mas que tem o fogão, tem a vassoura, tem tudo. E para os homens? A gente leva o carrinho, a gente leva a bola de futebol, a gente leva o helicóptero, ou seja, posição de comando de quem dirige. A mulher naquela posição desfavorável, a cuidadora, aquela que está ali para obedecer, não para mandar. Não é? Então, senadora, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para a senhora. A senhora é do partido, que é o partido que há mais tempo tem funcionamento no Brasil, com vários processos de perseguição, de colocação na clandestinidade, de sobrevivência na clandestinidade. Como é que é ser senadora em um partido antigo, né, como o PCdoB? Então, nós ouvimos aqui a Manu. A Manuela é deputada também do PCdoB, uma deputada muito jovem. Eu, como ela, comecei a fazer política, e já dentro do PCdoB, porque essa é um pouco a nossa característica também, aos meus 17 anos de idade, fazendo movimento estudantil e depois movimento sindical. Aí fui parar na Câmara de Vereadores, aqui na Câmara Federal e agora no Senado. O meu partido, ele não é um bom exemplo, eu acredito, quer dizer, ele é um bom exemplo do lado positivo, mas ele não é a média, ele não representa a média do funcionamento, não é, e da prática dos partidos políticos no Brasil, porque o PCdoB é aquele que tem a maior proporção de mulheres na sua bancada, aqui na Câmara de Deputados. São 15 deputados, dos quais 6 mulheres, a gente tem 40%. No Senado eu brinco, porque nós somos 2 senadores, um homem e uma mulher, então dá 50%. Engraçado que no PCdoB a gente nunca estabeleceu política de cotas, agora sim. Agora nós temos a política de cotas, mas há uma política entre nós, porque a primeira coisa quando a gente faz, quando um jovem se filia no partido, ou mesmo um trabalhador, uma trabalhadora, ele vai para a escola de formação. Né? Eu andei muito na escola de formação do partido. E na escola a gente debate muito isso, na escola de formação política do partido, que tem todos os níveis, no nível nacional, nos estados, nos municípios. Então, a gente logo se depara com esse debate, com esse diálogo, né? Da importância da inserção da mulher na vida política e social do país, mesmo porque como é que você vai pensar em grandes transformações sem a presença da mulher? Não é? Né? É besteira. A presidenta Dilma disse, eu acho que foi no dia 8 de março, no pronunciamento, não sei se foi no Dia das Mães, que não é inteligente a nação que não usa a inteligência da mulher. Porque nós temos muito a dar, não é, para o país, para a nação, para os nossos estados. Então, não é inteligente um partido que não usa a inteligência da mulher. Então, no PCdoB, a gente tem essa... Não é? Eu também sou casada, meu marido é um militante, aí ele... Olha só o diálogo que tinha entre nós. Né? Ele dizia, por que você fala sempre nas entrevistas, que ele também foi parlamentar, que você foi eleita antes do que eu? Eu falei para as pessoas não acharem que eu faço política por sua causa. Carona, né? Exatamente, porque muitas vezes é isso, né? É a mãe que leva, o pai que leva. A mãe não, o pai, a família que leva, a figura masculina da família que leva. E, às vezes, a pessoa não tem nem jeito, a mulher, não é? Mas eu acho que, apesar desse número pequeno, a gente tem mulheres combativas. E eu falei muito desse momento, sabe por quê? Porque eu já estou concluindo as assinaturas, a coleta de assinaturas no Senado, para entrar, porque nós estamos falando muito em reforma política, falando muito. E não há uma outra forma de você ampliar a participação das mulheres no parlamento que não através da reforma política. Né? Então, aí o exemplo de vários países da Europa, daqui do nosso continente, né? Eu tenho uma tabela aqui interessantíssima, eu já disse para os senadores que eu estou concluindo o estudo e vou entregar cópia para todos eles, que mostra que no nosso continente, no continente das Américas, né, somando todas as Américas, do Sul, Central e o Caribe, inclusive, nós só ganhamos em representação no parlamento de Belize, Haiti, Panamá e Saint Kitts. Só. Estamos atrás de todos os outros. Gente, é inadmissível isso, com 8% de participação. E por que os outros países avançaram muito, tipo a Argentina? Por 2 caminhos. Ou estabelece a cota, como você disse, a política afirmativa, ou estabelece a votação em lista com
com a alternância de homens e mulheres, que pode começar com 2-1, até a gente chegar a 1-1, que é o nosso grande objetivo. Ok. Então, vamos passar agora para a pergunta da nossa audiência. Eu pediria que as pessoas se levantassem, dissessem nome e a instituição a que pertence. José Álvaro Moisés, eu sou professor da Universidade de São Paulo e queria fazer dois comentários muito rápidos. Primeiro, concordando inteiramente com as apresentações, né, há uma subrepresentação política das mulheres no país, né? É interessante fazer a comparação dessa representação nas instituições, por exemplo, com o que ocorreu nas ruas nesses dias. Eu participei de 2 grandes manifestações em São Paulo, e, digamos assim, a presença dos gêneros era completamente equilibrada. Tinha um grande número de mulheres participando, ou seja, nas manifestações as mulheres estão equilibradas. Nas instituições há um desequilíbrio. Em relação a isso, o segundo ponto que eu queria comentar, nós estamos na Universidade de São Paulo, no núcleo de pesquisa de políticas públicas que eu coordeno na USP, estamos fazendo uma grande pesquisa de balanço dos 25 anos da democracia brasileira, e um dos aspectos é exatamente a representação das mulheres, né? E corroborando com o que a senadora disse, os dados mostram que os menos de 9% da representação das mulheres no parlamento faz com que o Brasil seja... atrás do Brasil só está o Panamá. Todos os outros países da América Latina têm uma representação superior. E a média da representação mundial ultrapassa 20%. Somando os países que não têm nenhuma participação, que têm alguma participação, isso dá um percentual mundial em torno de 22%. Agora, na literatura internacional, de uma maneira geral, sobre o tema da relação de gêneros na política, aparecem 3 aspectos mais importantes, que eu acho que tem uma relação direta com toda a discussão da reforma política que nós estamos tendo nesse momento. E é sobre isso que eu gostaria de ouvir o comentário das 2 apresentadoras, né? Os 3 pontos são, primeiro, a legislação eleitoral, dependendo de como ela ocorra, ela facilita ou dificulta a entrada das mulheres na representação. Segundo, os partidos políticos, dependendo da sua orientação ideológica, não é? E também da prática interna dos partidos sobre como escolhem candidatos e candidatas. Não é? E terceiro, a questão do financiamento de campanha. Nós temos pesquisa suficiente já no Brasil, por exemplo, Tereza Saquet, que é uma pesquisadora desta área, mesmo o colega Bruno Speck, da Unicamp, né, mostram o seguinte: em relação ao primeiro ponto, o sistema de eleição proporcional, o sistema proporcional de lista aberta tende a individualizar muito as candidaturas. Individualizar significa que os indivíduos candidatos, em grande parte, administram os custos das suas campanhas. E as mulheres, nisto, têm uma desvantagem, porque, frequentemente, recursos de família não são manipulizados, digamos, não estão sob controle delas. Né? Então, isso já introduz uma primeira limitação por causa do sistema proporcional de lista aberta. Uma segunda questão, que são a escolha dos partidos. Curiosamente, corroborando com o que a senadora disse, de fato, no Brasil, os partidos de esquerda, inclusive o PCdoB, são os partidos que têm mais participação feminina, não só em número de candidatas, mas também na própria direção interna dos partidos, né? A maior parte dos partidos não segue não seguem sequer a cota de 30%. Verificando no TSE, nós verificamos muito facilmente que a cota é apenas em poucos partidos, né? E no que diz respeito ao financiamento, as pesquisas mostraram que o recurso é extremamente importante para viabilizar a candidatura das mulheres, mas elas não recebem nos partidos o mesmo tratamento que os homens recebem. Há uma tendência, inclusive, das empresas que eventualmente financiam campanha a adotar uma suposta racionalidade econômica, não é? De adotar os candidatos que supostamente têm mais chance de serem eleitos. E nisso as mulheres são proteladas. Não é? Eu queria um pouco ouvir o comentário de vocês sobre isso, porque acho que nos 3 casos tem relação com possíveis reformas que precisam ser feitas no sistema político. Senadora Vanessa Brasotti. Não, eu concordo, professor. Inclusive, são exatamente avaliando essas pesquisas, o trabalho que a academia brasileira, os acadêmicos, homens e mulheres fazem, pesquisando e estudando, baseado nesses estudos, que são estudos científicos, não é? Que a gente vem procurando conduzir
a bancada feminina do Congresso Nacional. E aí eu falo bancada feminina por quê? Porque a gente, por ser uma minoria, a gente procura se organizar. Então, nós temos em exercício hoje, dos 81 senadores, apenas 8 mulheres em exercício. Dos 513 deputados, somente 46 mulheres. É inadmissível isso, inadmissível. Então, esses estudos que nos mostram os caminhos que nós temos que percorrer. Já em 1985, na Conferência das Nações Unidas das Mulheres, dali se saiu todos os países presentes com o compromisso de mudar sua legislação eleitoral para acrescentar essa política afirmativa. E nós, no Brasil, aprovamos a lei das cotas, mas nas candidaturas. Isso já mostrou, já se passaram 20 anos, quase, não tem sido eficiente esse mecanismo. Então, qual o mecanismo que nós precisamos fazer? É a reforma política, não tenho dúvida nenhuma disso. A reforma política. E esses 3 elementos que o professor levanta são os elementos centrais. Primeiro, é o modelo. Aliás, o Brasil ele é sui generis na sua fórmula política, na sua legislação partidária, político-partidária. Porque a grande maioria dos países não votam, o voto não é dado na pessoa, o voto é dado na opinião que a pessoa defende. Como é que se manifesta a opinião? Pelo programa partidário e tudo mais. O Brasil, isso torna a campanha cara e não faz bem a política. Eu penso assim, olha que eu já fui em 2 eleições, no mínimo, a mais votada do meu estado, a mais votada da minha cidade, podia defender esse mecanismo, mas está errado esse mecanismo, não é? Então, nós temos que desfulanizar a política, concordo plenamente. E aí um dos caminhos seria o voto em lista e com essa alternância de homens e mulheres, não é? Então, tem que mudar a legislação. O outro, financiamento. O senhor tem razão. O financiamento, o dinheiro, o recurso não chega à mulher. O recurso chega aos homens. As mulheres, não. Porque é um pouco aquilo. Se eles são maioria, para que vai dar para a mulher? Porque, no fundo, então, essa é a segunda. E a terceira, a própria estrutura partidária, que eu acho que eu já citei o exemplo, que o meu partido é o exemplo positivo de valorizar muito a mulher. E quando eu digo valorizar, não é só porque a gente tem 40% da bancada feminina, é porque esses 40% têm voz. A nossa líder aqui na Câmara hoje é Manuela. A líder anterior foi a Luciana Santos, ex-prefeita de Olinda. Anterior a ela, fui eu. Aí João Moraes, ou seja, nós somos presentes e participamos. Competimos e temos todos os direitos. Então, é isso que é importante. E a reforma política, eu conversava, nós criamos recentemente no Senado, a Procuradoria do Senado já tem, há quase 5 anos, a Procuradoria da Câmara. Então, a nossa organização se dá através da coordenação da bancada feminina na Câmara, da Procuradoria e agora a Procuradoria do Senado. Então, no Senado, a gente tem uma única estrutura. Nós não temos a bancada feminina porque somos só 8, não é? E deveremos fazer um encontro muito breve e buscar a ministra titular da Secretaria de Política para as Mulheres, ministra Eleonora, para aproveitar esse momento e buscar sensibilizar a população para a reforma política, professor. Porque aquilo que o senhor disse, Manu também se referiu a isso. Na rua, a gente está bem representado. As mulheres têm coragem, cada vez mais, elas vão para a rua, tanto quanto os homens vão. E elas levam suas filhas, elas levam seus filhos, e vão as vós, vão as tias, vão todas. E por que a gente não chega aqui? Por que a gente não chega aqui? Giovana, qual é a sua opinião? Tem tantas questões envolvidas nas colocações do professor. Eu vou tentar juntar o questionamento dele com a sua última provocação, senadora. Por que as mulheres não chegam? Tem alguns estudos sobre isso. Alguns falam que as mulheres ainda estão sobrecarregadas, tentando chegar naqueles outros patamares mais básicos, digamos assim, apesar de eu considerar política uma questão muito básica, que é educação e trabalho. Então, as mulheres, elas estão sobrecarregadas com as duplas e triplas jornadas, que envolvem cuidar da família, o cuidado da organização doméstica, que difere do cuidado da família, o cuidado com o trabalho e o cuidado com a qualificação profissional. Tem pesquisas interessantíssimas sobre como que é organizado o tempo feminino, né? E a mulher dedica também tempo para cuidar de velhos e doentes.
Então, a mulher tem muito pouco tempo para se debruçar sobre algumas questões, e ela vai ter que se aproximar. Eu acho que uma questão aí fundamental, e aí toca na questão de financiamento de campanha, é as mulheres não têm dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Só em 1963 a mulher pôde ter uma conta sozinha num banco. Até então, ela era comparada aos silvícolas. Ela não podia abrir uma conta sozinha, não podia movimentar o seu dinheiro. Ela dependia ou do marido ou do pai para fazer isso. Então, às vezes, a gente ouve falar que a mulher não sabe lidar com dinheiro, que as mulheres gastam, não investem em patrimônio, né? Isso, se a gente for olhar estatisticamente, pode ser considerado uma verdade. A mulher não detém propriedade privada. A mulher, ela não tem o grande dinheiro, o dinheiro que movimenta boa parte da política e boa parte do poder, não só no Brasil, mas também em outras nações, não está perto da mulher. Então, quando ela tem, é porque a família passou para ela, né? Então, muitas vezes vem aí de uma geração de políticos, ou muitas vezes ela começa a acompanhar o marido. Interessante essa sua história, senadora, que mostrou um quadro diferente. Então, não que sempre seja assim, mas por que as mulheres, apesar de estarem se politizando, elas chegam num gargalo? E esse gargalo ele envolve muito problemas que estão relacionados a financiamento de campanha, sim. Uma questão interessante que o professor levanta também é a questão da ideologia partidária. Eu acho que, dentro da ciência política, a gente está começando a ver um fenômeno interessante no Brasil de questionar o que são os nossos partidos, questionar as teorias partidárias aqui para o Brasil. Alguns partidos surgem e começam a se consolidar com posicionamentos muito interessantes e muito flexíveis, a ponto da gente poder se perguntar: existe uma ideologia para esse partido? Né? As campanhas políticas, elas mostram isso também. Elas vão mostrar políticos que vão apresentar suas plataformas, muitas vezes descoladas da suposta ideologia partidária. E eu não estou fazendo uma crítica deletéria. Eu acho que a gente constrói, tem toda a autonomia para fazer isso, construir uma forma de fazer política no nosso país da forma que nós achamos interessante. Não necessariamente a gente tem que ficar replicando modelos que estão aí há muito mais tempo. E vejo esse movimento que surge hoje, que está sem uma liderança muito localizada, né? Como uma brecha para a gente discutir qual é o caminho, né? Quais são os caminhos que os partidos políticos no Brasil estão seguindo e qual é o local das mulheres nesse lugar. E, por último, novamente vou voltar a uma questão. As mulheres precisam se sentir qualificadas para ocupar o espaço do poder. Por quê? Senão, quando elas chegam no ambiente para o exercício do poder, uma espécie de um discurso, muitas vezes tradicional, de política, faz com que a mulher se cale. Então, muitas vezes, uma espécie de um corporativismo político desqualifica o discurso da mulher. E aí, lá embaixo, quando ela tenta entrar nas primeiras instâncias da política, ela já começa a se ver podada. Então, as mulheres, da mesma forma que elas tiveram que ser preparadas para entrar no trabalho, para ocupar cargos de gerência, elas precisam ser também preparadas para ocupar cargos na política. E não há também muitos culpados e mocinhos. A questão é de uma construção de uma sociedade mesmo. Pensar o que a nossa sociedade quer, como visão de futuro. Ok, Giovana, obrigada. Mais uma pergunta da audiência, da plateia? Tem uma pergunta aqui. Por favor, alguém... Você está com o microfone? Então, eu peço que você levante, se identifique. Alô? Ah, já está. Eu preciso levantar? Por favor, para ficar mais fácil fazer a imagem. Tá, eu sou Tereza Vitali, do Instituto Zuleika Lambert. É uma ONG que trabalha com a questão de gênero. E também sou militante política, de partido político, e especificamente com a questão da mulher na política, né? Para ver se a gente traz